Olá, seja bem-vindo! Hoje é quinta-feira, dia 10 de março de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Emenda parlamentar beneficia a área da saúde do Rio Grande. Rio Grande do Sul apresenta o segundo menor excesso proporcional de óbitos. Planejamento para ações da Portos RS em 2022. Governo lança programa para qualificar mulheres empreendedoras. Iniciou o prazo de renegociação do FIES. Vamos ver também sobre o feirão Limpa Nome. E sobre o comércio varejista brasileiro. O Banco Central liberou o saque de dinheiro esquecido. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. O prefeito Fábio Branco recebeu nesta semana a documentação referente à emenda parlamentar de R$ 170 mil destinadas à área da saúde. A verba foi indicada pelo deputado federal Giovanni Feldes, do MDB. De acordo com o prefeito, a emenda beneficia a população rio-grandina em uma área tão importante que é a saúde, e o recurso será aplicado o mais rápido possível em benefício à comunidade. E ainda falando sobre saúde, foi divulgada nesta semana pelo Gabinete de Crise o levantamento de dados que apresenta que o estado do Rio Grande do Sul teve o segmento menor excesso proporcional de óbitos do país. Vamos conferir. É denominado de excesso de óbitos o número de mortes que supera o que seria esperado para um período entre 2020 e 2021. Período da pandemia de coronavírus, o Rio Grande do Sul teve o segundo menor excesso proporcional de óbitos do país, ficando atrás apenas do Piauí. A informação foi apresentada essa semana durante reunião no Gabinete de Crise. O excesso de óbitos busca identificar o diferencial do número de óbitos por causas naturais durante a pandemia, em comparação com os óbitos esperados para o mesmo período. O Rio Grande do Sul apresenta atualmente a 12ª maior taxa de mortabilidade por Covid-19 entre os estados. No entanto, apresenta apenas o segundo menor excesso proporcional de óbitos do Brasil. Ao longo de 2020, o Rio Grande do Sul apresentou o menor excesso proporcional de óbitos do país, apenas 10%. Com o agravamento da pandemia no início de 2021, elevaram-se substancialmente os óbitos. Mesmo assim, o estado fechou 2021 com o 10º menor excesso proporcional de óbitos do país, 36,4%. Nos últimos 2 anos, o Rio Grande do Sul teve o menor excesso de região sul e, no acumulado da pandemia, apresenta a segunda menor taxa do Brasil. Ações da Porto RS planejadas para 2022 são apresentadas ao comandante do 5º Distrito Naval. Acompanhe. O comandante do 5º Distrito Naval, vice-almirante Silvio Luiz dos Santos, esteve nessa semana na sede da Portos RS. O objetivo da visita do oficial foi ao debater sobre as ações que estão sendo planejadas e que serão realizadas ao longo do ano de 2022. A reunião abordou o contrato de dragagem permanente, a implantação do sistema de controle e gerenciamento de tráfego de embarcações, as hidrovias, entre outras obras e investimentos. Ações conjuntas, como simulações, também estão na pauta das atividades. De acordo com o superintendente da Portos RS, Fernando Estima, a Marinha, como autoridade marítima, é uma grande parceira da autoridade portuária. O governo do estado lançou esta semana o programa Mulheres Empreendedoras. A iniciativa tem como objetivo oferecer cursos de qualificação para mais de 1.000 mulheres em todo o Rio Grande do Sul.
O governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, e a secretária da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social, Regina Becker, lançaram essa semana o programa Mulheres Empreendedoras. Através dessa iniciativa, serão oferecidos cursos gratuitos de qualificação com metodologia acessível para 1.400 mulheres em todo o estado. O programa Mulheres Empreendedoras é realizado em parceria com a Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação da Unijuí. O projeto objetiva dar às mulheres ferramentas para o empreendedorismo, por meio da elaboração e desenvolvimento dos planos de negócios, finanças, inovação, marketing, e-commerce, além do desenvolvimento de ideias, projetos e empreendimentos sociais, tradicionais e culturais, visando maior participação feminina nos processos de geração de trabalho e renda. Começou a valer o prazo para os estudantes que têm dívidas atrasadas com o FIES, para fazerem a renegociação do saldo devedor com os bancos. Em alguns casos, os descontos podem chegar a 92%. A medida auxilia cerca de 1 milhão de estudantes com dívidas junto aos bancos por causa do financiamento estudantil. Segundo o FNDE, o saldo devedor passa de 38 bilhões de reais. Os contratos com parcelas vencidas há mais de 90 dias poderão ter descontos de 12%, além de isenção de multas e juros para os pagamentos à vista. Outra alternativa é dividir o valor em 150 vezes. Neste caso, também há isenção de juros e multas. Já para aqueles que estão inadimplentes há mais de 360 dias e são cadastrados no CadÚnico ou receberam auxílio emergencial, o desconto chega a 92%. Para aqueles que não recebem esses benefícios sociais, o desconto é de 86,5%. Os descontos valem para o parcelamento em 10 meses ou pagamento à vista. O Banco do Brasil informou em nota que a contratação da renegociação do FIES pode ser feita pelo aplicativo do banco e não há necessidade de deslocamento até uma agência, mas caso o estudante prefira, as unidades físicas do banco estão prontas para o atendimento. A negociação pelo aplicativo não demanda apresentação de documentos, já quem for ao banco deve apresentar os documentos pessoais. Caso o financiamento tenha garantia de fiança, o fiador deve comparecer à agência junto com o estudante. O prazo para a negociação começou nesta segunda-feira e segue até o dia 31 de agosto. As regras valem para os contratos firmados até 2017. Os descontos foram possibilitados através da medida provisória 1090 de 2021, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em dezembro do ano passado. Começou o feirão limpa-nome emergencial da Serasa, com desconto nas dívidas. A previsão é que mais de 20 milhões de débitos sejam quitados. Mais de 33 milhões de reais em dívidas podem ser renegociados com desconto de até 99% no feirão Limpa Nome Online promovido pela Serasa. O evento, que conta com a parceria de mais de 100 empresas, entre bancos, empresas de telefonia, varejistas e universidades, que vai até o dia 31 de março. Segundo a Serasa, a edição extra do feirão acontece porque o número de inadimplentes voltou a crescer no Brasil, chegando a 64.820.000. Próximo ao número registrado no pico da pandemia, que foi em abril de 2020, que foi de 65.910.000 brasileiros inadimplentes. Já o valor total das dívidas é de 260 bilhões e 700 milhões de reais, 2 bilhões a mais do que o registrado em abril de 2020. Na nova versão do Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, além do devedor conhecer e quitar os seus débitos em atraso, ele pode ter acesso à educação financeira. Na última edição do Feirão Limpa Nome, que foi em novembro, mais de 4 milhões de brasileiros conseguiram negociar as suas dívidas atrasadas. O comércio varejista brasileiro fechou 2021 com 2.400.000 estabelecimentos ativos. O balanço feito pela CNC mostra um saldo de 204.400 lojas a mais do que o ano anterior.
Um balanço divulgado em março do ano passado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo revelou que em 2020 o varejo brasileiro havia contabilizado a perda de 75 mil lojas. Em 2021, as microempresas responderam por 77,4% do saldo positivo do ano, com 158.023 novos estabelecimentos. As pequenas empresas, com 29.099 novas lojas, responderam por 14,7% do saldo positivo. Entre as atividades, os super e mini mercados ganharam 54 mil lojas. Utilidades domésticas e eletroeletrônicos, 38.700. E vestuário, calçados e acessórios, 28.300. São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro responderam por mais da metade da abertura de lojas. O presidente da CNC disse por meio de nota que a flexibilização das restrições impostas ao varejo em diversos estados e municípios, especialmente após o fim da segunda onda da pandemia, além do avanço da vacinação, contribuíram para a tendência de aumento da circulação de consumidores. Segundo a Confederação, esse é o maior avanço anual desde 2018. E ainda falando sobre o comércio, entre aberturas e fechamentos de loja, o varejo brasileiro voltou a registrar saldo positivo em 2021. De acordo com a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, foram mais de 204 mil novos pontos no período. Após o choque no comércio causado com a chegada da pandemia em 2020, o setor conseguiu reagir graças à flexibilização das restrições e o avanço da vacinação, apesar da deterioração das condições de consumo ao longo do ano, com a escalada dos juros, da inflação e o desemprego. Foram 204.400 novas aberturas de lojas e um total de 2.407.821 estabelecimentos ativos em 2021. Em 2020, o saldo ficou negativo em 28.300 lojas. O estudo também apontou que o faturamento real do setor no último ano registrou crescimento de 4,5%, o maior em 3 anos. A CNC também informou que mudou a base do cálculo do levantamento e passou a usar os dados do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, excluindo os microempreendedores individuais. Anteriormente era feito a partir de informações das empresas de comércio com vínculo empregatício que constavam no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Agora os brasileiros com algum dinheiro esquecido nos bancos vão poder conferir os valores dos recursos e pedir o resgate. Segundo o Banco Central, a previsão é que 28 milhões de clientes sejam beneficiados. O Banco Central informou que 4 bilhões de reais devem ser pagos a 26 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas. Até o dia 14 de março, as consultas e pedidos de resgate vão ser liberados apenas para as pessoas nascidas antes de 1968 e para as empresas criadas antes deste mesmo período. Para os demais, os recursos devem ser liberados nas semanas seguintes, conforme programado no calendário do Banco Central. Até o dia 25, quase 117 milhões de clientes já tinham feito consultas no sistema para saber se tinham algum dinheiro esquecido em banco. Segundo o Banco Central, desse total, 26 milhões de contas de pessoas físicas e 253 mil contas de pessoas jurídicas tinham alguma quantia a receber. Quem já fez a consulta inicial foi informado de uma data específica para retornar ao site. E quem ainda não fez a primeira consulta deve acessar o site do Banco Central e fazer a consulta usando o número do CPF e a data de nascimento. Caso o cliente não acesse novamente na data e período informado, deve voltar no sábado da repescagem. E quem perder a repescagem pode solicitar o resgate do saldo existente a partir do próximo dia 28. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quinta-feira. Para você continuar com a gente, siga o nosso Instagram, @TVFarolRS. A todos vocês, uma boa tarde.